Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Pessoal, na aula passada, vocês entenderam as motivações que levaram o terceiro estado, né? Estamos falando da França pré-revolução, né? Então, o terceiro estado a iniciar a chamada Assembleia Nacional Constituinte, né? O que propõe uma Assembleia Constituinte? Eles estavam, então, com o intuito de redigir uma Constituição, ok? Lembrando que estamos falando de uma França que ainda era absolutista. Hoje, iremos estudar sobre os desdobramentos dessa Assembleia, né, iniciada pelo Terceiro Estado, assim como entender como foi a explosão revolucionária. Também falaremos sobre os símbolos da Revolução, ok? Vamos lá? A população acompanhava os acontecimentos, né, com esperança de que a Assembleia Nacional trouxesse mudanças importantes para a França. Existiam boatos de que Luís XVI, né, o rei da França no momento, prenderia os representantes do Terceiro Estado. Né? Esses boatos levaram milhares de pessoas às ruas de Paris. Né? Pessoal, a população enfurecida no dia 14 de julho de 1789 foi rumo à Bastilha. Né? Bastilha, que é aquela prisão, símbolo do poder absoluto do rei. Né? Esse trecho que eu trago para vocês aqui no slide, ele ilustra muito bem esse fato. Né? Vamos acompanhar comigo. A explosão revolucionária. Né? De fato, a contra-revolução, né, Luís XVI reuniu pessoas e armas para deter os revolucionários, mobilizou contra si as massas de Paris, já famintas, desconfiadas e militantes. O resultado mais sensacional de sua mobilização foi a queda da Bastilha, uma prisão estatal que simbolizava a autoridade real e onde os revolucionários esperavam encontrar armas. Em tempos de revolução, nada é mais poderoso do que a queda de símbolos. A queda da Bastilha, que fez do 14 de julho a festa nacional francesa, ratificou a queda do despotismo e foi saudada em todo o mundo como o princípio de libertação. É um texto do Hobsbawm. Pessoal, o que seria essa queda dos símbolos, né? A prisão da Bastilha era um símbolo muito forte da monarquia francesa, do absolutismo francês. A partir do momento que aquele simbolismo acaba, né, que as pessoas invadem e não dão mais a importância que aquele lugar tinha antes, quer dizer que as coisas estavam mudando. Né? E ali, né, ficou conhecido como o marco da Revolução Francesa. Dali para frente só foi o desenrolar da queda, do fim absoluto desse despotismo. O que seria despotismo? Seria esse poder, né, do rei absoluto. Tá bom? Pessoal, vale ressaltar, então, que nesse contexto de queda da Bastilha, os grupos do primeiro estado e do segundo estado, então o clero e a nobreza, né, entraram em pânico e tentaram fugir da França. Né? A mobilização na França também chegou ao campo. Uma população faminta, submetida a pesados tributos e obrigações que só pioravam a sua vida miserável. Né? Passou então, essa população que vivia nos campos, passou a invadir as propriedades, a atear fogo e destruir castelos, e a perseguir e massacrar os seus senhores. Camponeses enfurecidos voltaram-se contra a sociedade de privilégios e os seus símbolos. Paralelo a isso tudo, pessoal, a esses acontecimentos, os deputados, né, que estavam na Assembleia continuavam a escrever a Constituição, a redigir uma Constituição. No entanto, pessoal, antes mesmo que a Constituição ficasse pronta, no dia 26 de agosto de 1789, como vocês podem ver no slide aí,
esses membros do terceiro estado aprovaram a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que seria isso, pessoal? Essa declaração trazia, então, os principais norteadores de como seria a vida dali para frente para esses cidadãos. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão está ainda hoje entre os principais documentos inspiradores de pactos firmados, estabelecidos entre uma sociedade e os seus representantes. Nesse documento, você tem direitos essenciais a todos, ok? O combate à opressão, combate à discriminação, a defesa da igualdade, defesa da dignidade. Então, eles trouxeram isso nesse período, durante a Revolução Francesa, e isso é até hoje uma inspiração para as sociedades contemporâneas. Tá bem? Entre essas iniciativas, que se inspiraram na Declaração de 1789, está a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pelos Estados-membros da Organização das Nações Unidas, a ONU, no ano de 1948. Então, pessoal, isso foi utilizado e ainda é muito utilizado, esses princípios, que são baseados nos princípios iluministas, ok? Essa Declaração dos Direitos, pessoal, que foi baseada nos princípios iluministas, representou a disposição de colocar fim a uma sociedade de privilégios, os estamentos, que é aquela questão que é relacionada ao nascimento. A pessoa já nasce num estamento e lá tem uma garantia de vida. Então, a Declaração dos Direitos era o fim desses privilégios, fim dos estamentos, fim da desigualdade de origem, e de conceber que os seres humanos devem nascer e permanecer livres e iguais perante a lei. Então, esse era o principal argumento. Os homens nascem livres e iguais perante a lei. Nascem e permanecem. Tá bom? A liberdade individual e os direitos dos seres humanos, então, deveriam, nesse contexto, ser garantidos pela legislação, ou seja, pelas leis, e respeitados pelo poder público, por quem estivesse representando a população, que passou a se expressar por meio de representantes escolhidos, geralmente pela população, em total respeito e submissão à lei. Ou seja, os representantes escolhidos para representar o poder público, eles deveriam respeitar totalmente a lei. Ok? A declaração pensou ainda a sociedade como um espaço público para homens. No entanto, as mulheres, sobretudo as provenientes das classes mais populares, tiveram participação igual à dos homens na Revolução Francesa, integrando diversos levantes e insurreições, como ilustrado nessa imagem ao fundo. Vocês podem ver, as mulheres foram à luta. Por meio de suas reivindicações, elas conseguiram a instauração do casamento civil e a legislação do divórcio. Então, elas conseguiram o direito de poder se divorciar, se fosse necessário. Apesar disso, apesar de toda essa luta, apesar das conquistas, as mulheres ainda permaneceram, continuaram sem o direito ao voto. Então, podemos pensar que toda essa revolução e essas transformações foram, a princípio, pensadas apenas para os homens, essa participação política. As mulheres ficaram excluídas em um primeiro momento. Em 1791, quando a Constituição ficou pronta, pessoal, os princípios de igualdade jurídica e de liberdade econômica estavam garantidos. Nesse momento, para a alta burguesia, a revolução poderia terminar. Mas a gente tem que lembrar que no terceiro estado não tinha só
a burguesia, e não tinha só a alta burguesia, não tinha só pessoas ricas, né? Então, a liberdade econômica e a igualdade perante a lei não garantiam uma melhor qualidade de vida, uma melhora, né, econômica para as pessoas que vinham há vários anos sendo exploradas e não tinham condições, né? Então aí a gente vai ter algo para pensar daqui para frente. Essa revolução que tinha um grande grupo, que era o Terceiro Estado, né, que era bem diverso, né, tinha diferentes grupos que compunham ele, tinha ali uma parte que era muito favorecida economicamente. Para estes, depois da Constituição pronta, a revolução estava ok. E para os que não estavam beneficiados economicamente. Isso a gente vai ver daqui para frente. Vocês já estudaram que uma revolução representa um rompimento radical, uma mudança, né, estrutural na realidade de uma sociedade. Para marcar essas mudanças, as revoluções elegem símbolos, criam símbolos, né? Começam a dar valor, sentido para alguns elementos, né? Vamos conhecer alguns desses símbolos que foram adotados na Revolução Francesa. Pessoal, aqui, né, nessa imagem que eu vou assinalar, vocês estão vendo um barrete, né? Na Roma Antiga, essa espécie de touca era usada por ex-escravos. Então, ex-escravos que se tornaram livres. Por essa razão, o barrete passou a ser associado à ideia de liberdade. Em meio à Revolução Francesa, muitos revolucionários passaram a usar esse símbolo na cor vermelha, em sinal do orgulho que sentiam por terem se libertado, né, do estado de submissão que eles viviam, né? A bandeira de 3 cores, né, que é usada até hoje na França, ela foi adotada 3 anos após a Revolução. O conjunto de cores representa a divisão dos poderes políticos com base nas propostas iluministas. O azul representa o poder legislativo, o branco, o executivo, e o vermelho, o povo francês. Outra atribuição de significado à bandeira tricolor foi o lema da Revolução Francesa. Então, cada cor representava um dos elementos do lema. Qual que é o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Pessoal, os revolucionários franceses também adotaram a imagem de uma mulher jovem para representar a liberdade. Em muitas obras, ela lidera as manifestações revolucionárias. A estátua Triunfo da República, como vocês podem ver, nessa primeira imagem, essa estátua, de Jules Dalou, fica na Praça da Nação, na cidade de Paris. Então é muito comum esse simbolismo de uma mulher liderando a revolução. A mulher como símbolo, essa mulher jovem como símbolo da liberdade. E ao lado, pessoal, na apostila de vocês tem essa imagem, aí abaixo vocês vão ver na apostila que tem o hino escrito embaixo, é a Marselhesa, o novo hino adotado em todo o território francês. Surgiu também no meio desse processo revolucionário. Em 1792, batalhões marcharam de Marsella para Paris, cantando, entoando esse canto em defesa da França contra as nações vizinhas que ameaçavam invadir o país. Esse canto, chamado de A Marselhesa, tornou-se o hino nacional em 1795. Então esse é o hino que é usado até hoje pela França. Bom, pessoal, na aula de hoje vocês aprenderam sobre os desdobramentos da Revolução e os símbolos relacionados a esse evento histórico. Lembra que eu falei desse quadro que temos aí ao fundo novamente? O nome desse quadro é A Liberdade Guiando o Povo. É um quadro de Eugène Delacroix, de 1830. Então é posterior à Revolução. Mas tem muitos elementos que simbolizam essa veia revolucionária do povo francês.
Temos aí a bandeira, né? Na cabeça da mulher temos aqui o barrete, temos uma jovem, né? Que, como eu disse para vocês, que era usada como símbolo da liberdade, uma mulher jovem, né? E ao fundo temos o povo com as armas na mão, né? Então, pessoal, é muito importante lembrar que essas mudanças trazem consigo mudanças também nos símbolos, né, e nos significados que eles têm. É preciso, então, construir novos conceitos, novas ideias, e os símbolos servem para reforçar isso. Tá bom? Bom, pessoal, espero que tenham gostado da aula. Ao lado está o meu contato, caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula. Lembrando, pessoal, muito importante reforçar isso. Vocês precisam fazer as atividades semanais, né, que são propostas. Elas vão ajudar bastante para quando retomarmos as aulas presenciais. Tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos e até semana que vem.